Meu nome é Maria Alexandra Cunha, eu sou professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e eu liderei a pesquisa Dados à Prova d'Água, que em inglês foi chamada de Waterproofing Data, e eu liderei a parte brasileira da pesquisa. Foi uma parceria internacional, uma parceria entre duas universidades do Reino Unido, a Universidade de Glasgow e a Universidade de Warwick, uma universidade alemã, Heidelberg University, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres no Brasil e a Fundação Getúlio Vargas. Então, eu liderei a parte brasileira da pesquisa, digamos assim. O objetivo da pesquisa é melhorar a resiliência das comunidades que vivem em regiões que sofrem com inundações. No início, a pesquisa tinha dois sítios, dois campos, assim. Aqui, em São Paulo, na região do Embu-Mirim, aqui em São Paulo, tipicamente, a gente tem esse fenômeno que a gente chama de flash floods, ou seja, num curto espaço de tempo, um grande volume de água. Isso é típico de regiões tropicais. E também no Acre, que tem outro regime de chuvas, regime de chuva sazonal. Então, durante o período, chove muito, chove sempre, os rios vão enchendo bem devagarinho, mas enchem muito. Então, nós tínhamos esses dois locais do Brasil que têm regimes de chuva muito diferentes, mas onde há população e comunidade que sofre com inundações. Há uma falta de informação sobre o território localmente, quais são as consequências da chuva e mais, a gente não conhece as estratégias que as pessoas já elaboraram para lidar com as chuvas no seu território. Então, na verdade, o projeto ele visa melhorar a resiliência das comunidades, mas através da melhoria do fluxo de dados entre as pessoas na comunidade, entre as pessoas e essas agências especializadas e os governos, e entre as agências especializadas e os governos entre si e também com a população. Então, nas comunidades, especificamente para as comunidades, foram desenvolvidos métodos. Então, eles montam pluviômetros artesanais com garrafas PETs. O CEMADEM já tem tecnologia para ensinar a fazer, já tem a maneira de fazer esses pluviômetros artesanais. As pessoas medem a chuva. Num aplicativo, elas alimentam diariamente as medidas de chuva, mas também outras informações, como o nível dos rios, como algumas consequências da chuva no território. Elas podem mandar fotografias, por exemplo, do que está acontecendo. Então, usar o aplicativo para colocar as suas informações, mas esse aplicativo também reúne informações das agências especializadas, e todas essas informações estão num banco de dados, num data lake, que reúne informações de várias origens. E a partir do data lake também existe um dashboard que reúne todas essas informações e permite que comunidades se comparem com outras comunidades e que a gente tenha dados bem no nível local ou em outros níveis de agregação da informação. O projeto mediu algumas consequências e, assim, a gente mediu que melhora a percepção de risco das pessoas que moram na comunidade. Então, o fato delas estarem observando o regime de chuvas, elas estarem coletando as medidas de chuva e observando as consequências que tem no território, isso melhora a percepção de risco das pessoas. E quando melhora a percepção de risco, elas também tomam melhores decisões para a sua vida, inclusive de autoproteção. Elas decidem
se devem ir trabalhar ou não ir trabalhar, se elas devem sair das casas delas. Então, melhora muito a percepção de risco. Em maio de 2022, teve uma chuva muito grande no Nordeste brasileiro, especialmente em Recife e na região metropolitana do Recife. Houve um desastre e com muitas mortes por conta de inundação e deslizamentos de terra. A gente tinha trabalhado 6 meses antes com eles, eles continuaram usando o aplicativo, eles continuaram monitorando as chuvas e as consequências, observando as consequências no território. E naquela época, a comunidade, a gente vê pelos dados, eles emitindo alertas, eles percebendo que a chuva é muito intensa e as medidas de chuva são muito maiores do que o nível seguro, e eles retiram as pessoas das casas naquela comunidade. Então, naquela comunidade não teve mortes, apesar de ter havido grandes prejuízos, mas não teve mortes. E, infelizmente, na região metropolitana do Recife morreram mais de 200 pessoas. O ideal seria que a gente pudesse controlar as chuvas, mas a gente não pode. Então, o que a gente tem é que aumentar a resiliência das comunidades a esse fenômeno. O nosso projeto foi premiado no Reino Unido, no prêmio concedido pelo ISRC. É um prêmio que celebra ou que premia projetos de impacto, e a gente foi premiado na categoria de destacado impacto na sociedade. Então, isso nos encheu de orgulho, porque de alguma maneira é a confirmação de que a gente pode produzir resultados científicos robustos, mas ao mesmo tempo produzir impacto na sociedade. Eu convido as pessoas a conhecerem mais o projeto. O nosso site no CAPG tem mais informações sobre o projeto e destaca os produtos que a gente desenvolveu.